Bem, começando, os materiais necessários para esse trabalho são um pedaço de lã, um balão, uma régua e um pedaço de algodão. Por que a água aqui, parece que é uma substância neutra, é atraída por um objeto eletrizado? Será que a intensidade desse desvio muda se trocarmos o material que eletriza o balão ou se trocarmos a temperatura da água? A nossa hipótese é que, como a água é uma molécula polar, ela sofrerá uma força de atração maior quanto mais eletrizado estiver o balão. Além disso, acreditamos que quanto mais fino o filete de água, mais perceptível e visível esse desvio será. Bom, por que acontece isso com a água? Por que ela se move, né? A molécula de H2O, a água em si, ela é uma molécula polar. Isso significa que, embora ela seja neutra, assim, no total, ela tem um lado que é mais positivo dos hidrogênios e um lado mais negativo dos oxigênios. E a relação com a atração eletrostática é que quando a gente aproxima o balão carregado negativamente, as moléculas de água elas se alinham rapidamente pro lado, tipo assim, do lado positivo da água vira para o balão e são atraídas por ele. Isso também tem a ver com a lei de Coulomb, né? A força elétrica de atração faz com que o fluxo de água mude a trajetória. Bom, e agora a gente vai testar esses desvios, né? A partir de um experimento que a gente vai usar um balão e uma régua plástica. Ambos vão ser atritados com uma lã para gerar a eletricidade estática. Desse jeito, a gente vai medir, né? A gente vai aproximar ele do jato d'água e vai medir utilizando a escala de fundo. O experimento de eletrostática é muito interessante se observar que o objeto eletricamente carregado ele pode desviar o fluxo de água devido à polarização das moléculas de H2O, que, embora neutras, possuem um caráter polar. No entanto, esse desvio ele se comporta de maneiras diferentes. Essa interação ela é diferente quando a gente tem uma relação com o tamanho do fluxo. Um fluxo maior, assim como na torneira 1, devido à grande quantidade de massa da água, né, e a sua inércia, ela torna esse fluxo de água muito mais resistente a essa interação. E já quando o fluxo está menor, né, igual na torneira 2, a massa ela é muito menor, tem uma inércia muito menos agravante dentro desse comportamento, e a gente pode ver que o fluxo ele se comporta, ele se atrai muito, ele muda essa trajetória, ficando como se fosse uma função exponencial até. Notamos que o balão causou um desvio de 3 centímetros, enquanto a régua causou apenas 1 centímetro. Isso acontece porque o balão, que é feito de borracha, acumula carga mais facilmente que a regra de acrílico. Também vimos
que, se abrirmos muito a torneira, o peso da água vence a força elétrica e o desvio diminui, assim como já foi apresentada essa explicação anteriormente no vídeo. Logo, podemos confirmar que a água responde a campos elétricos devido à sua natureza polar. O experimento prova que as forças invisíveis ou forças eletrostáticas podem vencer a gravidade em pequena escala. Esse princípio de atrair partículas usando cargas elétricas é usado em precipitadores eletrostáticos, em chaminés de fábricas, para impedir que a poeira e poluentes saiam para a atmosfera. Também é a base de como funcionam os purificadores de ar ionizantes que temos em casa.